estudante, você que nos acompanha, e estaremos aqui a estudar sobre a filosofia prologométrica. Na nossa primeira unidade, a gente vai aprender sobre introdução à filosofia. Mas eu gostaria aqui de deixar algo bem claro para o estudante que nos acompanha. Para não pensar que é um bicho de sete cabeças, a palavra prologométrica, porque a minha disciplina, o curso que eu vou lecionar é filosofia prologométrica. A palavra prologométrica, ela significa introdução. O que quer dizer é que vamos estudar a filosofia, introdução à filosofia, conforme já estamos aqui especificado no nosso tema. Bem, é bem certo que você que está ali já teve um contato com o próprio conhecimento filosófico. Você, se calhar, já estudou nas universidades, no ensino médio, já falou um pouquinho sobre filosofia. Mas eu quero aqui deixar algo bem claro e vamos aprofundar. O que se estuda hoje em filosofia é que a filosofia ela começa com Tales de Mileto. Mas para o estudante entender e aprender, é necessário você ter algumas noções ou algumas perguntas sobre a filosofia. Não dá para estudar a filosofia sem primeiramente se você entender o porquê em estudar a filosofia. Ou seja, o porquê, vamos lá, o porquê estudar a filosofia. Não dá para entrarmos no vislumbrar ou falamos do conteúdo da própria filosofia, sem primeiramente o estudante compreender e entender o porquê em estudar a filosofia. Eu acredito que você que nos acompanha, a gente vai disponibilizar o material a partir das redes sociais, mas nesta pequena introdução você conseguirá me perceber. Primeiro, dentro da introdução, eu gostaria que o amado estudante percebesse algo muito importante. A filosofia é o campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Então, o que se estuda hoje em filosofia é estudamos a existência humana por meio da análise racional. Mas, para sabermos o porquê estudar a filosofia, é necessário que o estudante compreenda. Para entendermos melhor o porquê estudar a filosofia, é preciso compreender, primeiramente, o que ela trata. Você não vai saber o porquê estudar a filosofia se você não entender o que ela trata, o que ela fala. Trata de quê? De que assunto? Então, eu quero que você perceba, entenda, você que está a me acompanhar. E também não dá para falar do que ela trata sem antes recorrermos na própria etimologia da palavra filosofia. Acredito que o estudante que nos acompanha, você que não tem o conhecimento que é etimologia, a etimologia, hoje vamos falar, primeiramente, o que ela trata. Mas aqui há um ponto muito importante que você tem que perceber. Não dá para falar do que ela trata sem falarmos antes, porém, do seu significado etimológico. E a própria etimologia, que é a ciência que estuda as origens das palavras, e que nós vamos falar aqui, da etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela é de origem grega, e ela é composta por dois vocábulos. Primeiro, philos, é o primeiro vocábulo da palavra filosofia. Philos, que significa amor ou amante. E o outro significado etimológico é a palavra sofia, que os gregos chamam de sabedoria. Sabedoria
ou também pode ser o saber, né? Então, o significado etimológico da palavra filosofia é o amor à sabedoria. Então, os gregos, ao se referirem filosofia, eles queriam dizer o amor à sabedoria. Agora, eu gostaria que você entendesse algo muito importante. Agora que você entendeu sobre o significado etimológico da palavra filosofia, é necessário também compreender o que ela estuda. Ou seja, esse campo do conhecimento filosófico, ela busca estudar a essência da humanidade e a realidade em que vivemos. E permite que questões como a verdade, a ética e os valores morais, seja o saber e a mente humana, sejam estudadas, racionalizadas, discutidas por meio de filosofia, por meio de teorias e argumentos. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses. Acredito que você, que já teve contato da própria filosofia, estudou a filosofia, e o que nós hoje vamos falar aqui é a introdução ao pensamento filosófico, mas não dá para estudarmos ou para falar desse assunto sem primeiramente você entender o porquê estudar a filosofia e entender o seu significado etimológico. E agora, aqui é necessariamente também o estudante perceber e entender qual é o objetivo do estudo da filosofia. Ao entrarmos na introdução, é necessariamente você compreender o objetivo do estudo da filosofia. Primeiramente, você entende que o objetivo do conhecimento do estudo da filosofia, ou seja, a filosofia, ela tem como objetivo a reflexão crítica, fazendo o pensamento voltar sobre si mesmo e sobre o mundo. Desta forma, a filosofia, ela estimula o despertar do senso crítico e possibilita uma visão mais clara dos fatos da vida. Então, há muita coisa em que se estudar em filosofia.